Olá, lutadoras e lutadores. Eu quero agradecer muito essa iniciativa desse debate de estratégia política. Fui convidado por Marcelo Buzetto e sou Ricardo Gebrim, sou militante da organização Consulta Popular e integro a sua direção nacional. Bem, essa iniciativa de debate estratégico é muito importante, ela é fundamental. Por que ela é tão importante? Em primeiro lugar, porque nós sofremos uma derrota estratégica. Talvez o momento decisivo dessa derrota, evidentemente, foi o golpe que afastou a presidente Dilma. Mas essa derrota estratégica, que é um conceito importante e é um conceito que teoricamente já foi usado de forma clássica, ele traz dois elementos. O primeiro, que é a profundidade da derrota. É uma derrota que compromete uma estratégia em curso. O segundo é que, evidentemente, havia uma estratégia preponderante e essa estratégia preponderante foi derrotada. Portanto, isso para nós coloca um debate profundo, um debate estratégico profundo. Nós vivemos essa experiência em todo o nosso continente, em grande parte do nosso continente, de governos progressistas e de participação da esquerda nesses governos progressistas. E essa experiência confirmou um ensinamento que já tínhamos tido ao longo do século XX, de que quando a esquerda tem essa oportunidade histórica de participar de governos, ou ela avança no sentido do poder, da conquista do poder do Estado, ou ela, sendo impossível essa conquista, acumula condições e prepara condições para essa conquista, ou ela é derrotada. E esse ensinamento se confirmou. Por isso que não é casual que a experiência sobrevivente que temos deste conjunto de governos progressistas e de esquerda tenha sido a da Venezuela, que é a que mais avançou e acumulou no sentido revolucionário. Mas veja, há um outro elemento também para nós muito importante para dar esse significado ao debate estratégico, que é o momento atual que estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa crise profunda, essa crise que combina o lado sanitário, a pandemia, com uma situação econômica inusitada pela sua profundidade, que gera um agravamento súbito das condições de vida das massas, que aponta a perspectiva de termos futuros conflitos geopolíticos mais intensos, e uma crise dessas proporções pode abrir uma janela revolucionária. Uma janela no sentido do conceito de que as possibilidades de circunstâncias revolucionárias não ocorrem sempre na história. Elas estão delimitadas, de certa forma, efêmera a um momento. E esse momento histórico que se constitua como janela revolucionária pode ocorrer. E, portanto, é fundamental o debate, e o debate estratégico. É fundamental porque nós estamos diante de uma situação onde tende a se confirmar o grande ensinamento que vem do final do século XIX, ao longo de todo o século XX, e nada até agora no século XXI o desmente, de que quando se abrem circunstâncias históricas, elas só são possíveis de se converterem em revoluções políticas e sociais quando encontram uma vanguarda política organizada sob uma natureza partidária e, ao mesmo tempo, dotada de uma estratégia de conquista do poder. Por isso que esse debate é tão central, por isso que esse debate é tão fundamental para nós. Pois bem, falemos um pouco da estratégia da consulta popular, que é o nosso tema. Nós somos uma organização que surgiu em 1997 e ela foi criada, estimulada por movimentos sociais, em especial pelo MST, assim como outros movimentos que foram fundamentais, o MAB, o MPA, e outros movimentos sociais urbanos também que participaram decisivamente dessa construção. Ao longo dessa trajetória, que já tem 23 anos, a consulta popular ela foi compreendendo e se convertendo numa organização de natureza partidária. É um processo que teve todo um percurso didático, é um processo que ainda está ocorrendo, e nesse processo nós nunca tivemos uma lógica de autoproclamação, ou seja,
nós somos a vanguarda, nós queremos ser a vanguarda. Nós sempre compreendemos que a construção de uma vanguarda num país com as dimensões do Brasil, com a complexidade do nosso país, é um desafio gigantesco, que envolverá, sem dúvida, o envolvimento de muitas outras experiências, mas que deve estar dotada de uma referência teórica que possibilite essa construção revolucionária. Bem, nós estamos num momento especial da consulta popular porque nós estamos num processo congressual. Nós chamamos os nossos congressos de assembleias, né? E estamos diante da 6ª Assembleia, que talvez seja a mais importante da nossa história. Eu tenho essa convicção de que ela é a mais importante, que vai definir um futuro, né? E vai definir perspectivas nessa situação tão complexa, tão desafiadora que nós estamos vivendo agora. Pois bem, o nosso acúmulo estratégico, ele se deu fundamentalmente numa assembleia ocorrida em 2005, foi a nossa 3ª Assembleia Apolônio de Carvalho, e ela se inspirou, aquilo que nós chamamos de nosso programa estratégico, num conjunto de análises que foram extraídas em grande parte, se inspiraram em grande parte numa conferência que ocorreu em Havana em abril de 1982, que foi a conferência Características Gerais e Específicas dos Processos Revolucionários na América Latina e no Caribe. Há um documento do comandante Manuel Pinheiro Losada, e esta análise, que a nosso ver permanece muito atual, sobre os elementos do caráter, das características, as forças motrizes revolucionárias, os objetivos centrais de uma estratégia, né? Essa inspiração, ela construiu a base dessa nossa formulação. Por isso que nós dizemos que nós, Consulta Popular, nos sentimos herdeiros daquilo que podemos chamar de um leito histórico da esquerda revolucionária latino-americana. E é uma esquerda revolucionária evidentemente marxista-leninista. E por isso que o marxismo-leninismo, como uma concepção científica, como uma concepção que nos guia na análise, na leitura e na formulação, é um elemento central para a nossa organização e é um elemento fundamental que espero que venha a ser reafirmado nessa nossa 6ª Assembleia. Bem, nós compreendemos que a Revolução Brasileira é uma revolução proletária, socialista e internacionalista. E para nós, o centro da nossa estratégia, a questão fundamental, a questão central, é a conquista do poder do Estado. Esse é o elemento fundamental. A ele se submete toda a nossa construção tática, todas as nossas iniciativas. Ele é o centro político estratégico. E esta conquista do poder do Estado, evidentemente, né, que é o que assegura um processo de uma revolução proletária, ela é necessária de ser feita com o proletariado e os seus aliados históricos. Esses aliados são o campesinato, são a pequena burguesia, são um conjunto dos setores médios que se enxerga num programa que é um programa democrático, popular, pelo fato de unir esse conjunto de setores que dão esta construção estratégica para o processo revolucionário, e ele se coloca numa luta revolucionária que tem uma natureza ininterrupta, ou seja, ela avança em direção ao socialismo, que é essa fase histórica de transição fundamental e decisiva para a libertação humana. Ela avança de forma ininterrupta, na medida em que ela assegura a questão da conquista do poder do Estado. O poder do Estado é o elemento central que determina a possibilidade dessa construção hegemônica de forças que assegura uma construção de uma experiência de transição ao socialismo. Essas tarefas são nacionais, são democráticas, são populares, são tarefas anti-imperialistas, elas são capazes de unir esses aliados fundamentais do proletariado, como eu apontei, e elas são decisivas de serem desde já apontadas e construídas. Portanto, nós temos um conjunto de desafios e hoje temos um desafio fundamental na tática. Porque qual é a questão central da tática nesse momento?
qual é o desafio central tático que temos nesse momento para avançar do ponto de vista desta construção estratégica. Nós precisamos recompor a capacidade de representação do proletariado. Veja, as esquerdas brasileiras, durante um longo período de final da ditadura, ao longo da década de 80, ao longo dos anos posteriores e mesmo durante boa parte da experiência de governos petistas que nós tivemos, elas tinham a capacidade de representação das classes trabalhadoras. E essa capacidade de representação, ela foi profundamente abalada nos últimos tempos, né? E ela tem que ser recomposta. Isso é um elemento central da tática. Esse é um elemento fundamental que nos possibilita enfrentar este período histórico que vai se abrir agora. Claro, o momento atual é muito difícil. Nós enfrentamos o neofascismo com todo o seu perigo, né, sabendo que o neofascismo tem também como programa máximo a conquista do poder, não para destruir o Estado burguês, como é uma revolução proletária, evidentemente, porque ele representa também interesses burgueses, mas fundamentalmente para instaurar um regime que, sendo um Estado burguês, um regime fascista de cerceamento democrático. E isso nos coloca essa principalidade de combate, né, ao que é o governo Bolsonaro, o seu movimento bolsonarista, ao que é o neofascismo no Brasil. Mas, simultaneamente a esse processo, nós temos o desafio de recompor a relação com as classes trabalhadoras. E esta recomposição passa, evidentemente, por um conjunto de medidas, de caminhos, não temos tempo, evidentemente, para tratá-las nesse momento. Mas há uma questão que precede, é uma questão fundamental, é uma questão decisiva, que, evidentemente, que sem ela não é possível recompor essa relação com o proletariado. Mas com ela, né, evidentemente, apenas ela não recompõe. Mas ela é a questão do programa. O programa é decisivo. Se as forças de esquerda, se a esquerda não se potencializa, né, em assumir um programa que representa os interesses das classes trabalhadoras, ela evidentemente não tem capacidade de incidir, de retomar e fica fora do jogo histórico, né? Fica fora do jogo da política, fica fora da sua capacidade de incidir nesse momento tão decisivo. E esse programa é um programa que representa os interesses dessas classes. Portanto, ele é um programa antimonopolista, ele é um programa antilatifundiário, ele é um programa anti-imperialista, ele é, na essência, aquilo que nós compreendemos no nosso processo histórico e foi chamado no nosso processo histórico de um programa democrático popular. É claro que essa expressão ela foi banalizada e utilizada de forma muito confusa. Os governos neodesenvolvimentistas, né, que o PT protagonizou e dirigiu, que eram governos de aliança com uma parte da burguesia, a burguesia interna, né, esses governos usavam como peça de propaganda chamar o seu programa, suas medidas de democrático populares. Mas não é disso que se trata. Estamos falando daquele programa democrático popular que o próprio PT esboçou em 87, que foi o programa que o Lula concorreu com Collor em 1989, que é um programa que aponta claramente a questão da reforma agrária, que era um programa que aponta a questão da estatização do setor financeiro, do ensino público e gratuito, né? Este programa é um programa que tem uma natureza que delimita as possibilidades de alianças. Por isso que a esquerda vive este grande debate nesse momento de frente ampla, frente popular ou frente de esquerda. Esse debate não é casual. É fundamental nesse momento cumprir tarefas que guardam contradições entre elas. De um lado, temos sim que nos unir a todos que não aceitam Bolsonaro e lutam pelo impeachment. Fora Bolsonaro e apoiar o impeachment é um elemento que nos dá unidade, né, ampla, mas uma unidade pontual. Podemos dar o nome que quisermos para essa unidade, coalizão, né, mas não é uma frente. A frente que tem que ser construída, e sobre isso não podemos vacilar, é uma frente popular, ou de esquerda, escolha um nome, mas é uma frente das forças políticas capazes de assumir um programa antimonopolista,
antilatifundiário, anti-imperialista, um programa democrático popular. Né? E sobre isso, que é fundamental, que é decisivo, né, nós estamos materializando um passo importante na questão estratégica. Por quê? Porque o proletariado brasileiro, as classes trabalhadoras brasileiras, enfrentam e vêm enfrentando este processo, né, desde o período que antecedeu o golpe, um ataque sem precedentes, uma perda de direitos sem precedentes, perda de direitos materiais, com a reforma trabalhista, perda de direitos organizativos, enfraquecendo as organizações sindicais, e esta perda de direitos gigantesca vem acompanhada com uma reestruturação do mundo do trabalho, toda impulsionada por um processo tecnológico, uma revolução tecnológica. Esta situação faz com que o proletariado entre numa situação de paralisia material. O que é o conceito de uma paralisia material? Não é uma paralisia porque ele não está sendo chamado para a luta. É uma paralisia porque as suas condições de vida nesse momento, suas dificuldades organizativas, não lhe permitem, por um momento, retomar sua capacidade de luta. E por isso é desafiador penetrar, porque isso também foi embalado por um conjunto de ataques políticos e ideológicos que temos que superar no terreno da agitação e da propaganda. Por isso é fundamental recompor a relação de vocalizar, de representar os interesses das classes trabalhadoras. E esta é uma materialização estratégica fundamental, porque a tática só é tática quando ela é capaz de conduzir a objetivos estratégicos. Esse é um ensinamento decisivo. Esse é um ensinamento fundamental. E por isso é que nós estamos enfrentando esse momento tão desafiador. O momento em que temos o neofascismo. O neofascismo, sabemos que ele precisa ser, e temos que aproveitar essa oportunidade de desgaste de Bolsonaro para lutar com todas as energias, mesmo sabendo que a nossa capacidade de incidência é baixa, a incidência das esquerdas é baixa, mesmo sabendo que a maioria da oposição a Bolsonaro é uma oposição liberal burguesa, consequentemente vacilante, consequentemente impotente para ir até as últimas consequências, porque tem medo da capacidade de resistência de Bolsonaro, mesmo sabendo tudo isso, temos que afastar o bolsonarismo e tirá-lo da presidência da República, sem dúvida nenhuma. Mas não nos iludamos. O neofascismo, como corrente política com base social, se instaurou no Brasil. E vai nos dar trabalho. E vai seguir nesse enfrentamento. E vai seguir sendo um desafio para as esquerdas enfrentarem ao longo do próximo período histórico. Portanto, nós temos grandes dificuldades pela frente. É um momento difícil, o proletariado enfrenta esta situação tão complexa e não será simples superá-la para recompor sua capacidade de luta. É fundamental que atentemos com toda a nossa dedicação para essa questão. E há outros problemas históricos muito difíceis. Veja, até hoje nós não superamos completamente, nem completamente, não superamos o impacto da derrota que houve na correlação de forças mundial com o final da União Soviética e das experiências de transição socialista ao leste europeu. A esquerda mundial ela ainda dá passos muito tímidos no seu processo de reorganização, de rearticulação, de retomada da sua capacidade de discussão, de debate, de discussão estratégica, como está sendo feito nessa atividade tão importante, nessa iniciativa tão importante desses debates que estamos travando. Portanto, nós temos esses grandes desafios, mas temos elementos também muito promissores, elementos que nos deixam animados e têm razão de nos animar. Um deles, eu já falei antes, é que há elementos possíveis que podem nos colocar uma possibilidade de uma janela revolucionária no futuro. Não dá para assegurar, a história e o futuro é sempre imprevisível, mas há elementos nesse sentido. A outra questão é que as nossas gerações, elas têm uma quantidade de experiências históricas, de revoluções triunfantes ou de revoluções que fracassaram, mas que nos trazem ensinamentos exatamente nos seus erros e fracassos, que gerações anteriores não tiveram. A geração histórica que produziu a Revolução Russa não tinha
tinha fundamentalmente, né, a Comuna de Paris, em 1871, teve a Revolução derrotada de 1905 na Rússia, tinha, né, e estudavam muito isso, a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, mas nossas gerações têm um conjunto de experiências revolucionárias que outras não tiveram. Né? E isso é fundamental. E isso é decisivo se nós, evidentemente, né, não menosprezarmos a teoria. Não há processo revolucionário sem debates teóricos profundos. E debates profundos implicam uma luta interna dentro da esquerda. E a luta interna é necessária, é fundamental, ela dá vida às organizações, ela dá sentido. Ninguém pode se colocar como detentor da verdade. A relação dialética dos debates é decisivo. Iniciativas como essa, onde nos confrontamos concepções diferentes de linhas estratégicas, são sempre fundamentais. Né? Por isso mesmo, eu acho que nós temos que ter muita segurança, muita capacidade de enfrentar os debates teóricos que estão colocados sem menosprezá-los, não cair no ecletismo ideológico, no ecletismo teórico, que pode nos desviar. Há um acúmulo, sim, né? E nós confiamos que o marxismo-leninismo é uma referência de extrema atualidade e possibilidades para transformações revolucionárias que vão se colocar no século XXI. Portanto, né, termino parabenizando novamente essa iniciativa, que ela prossiga, que façamos muitas retomadas de debate estratégico tão necessários nesse momento e sigamos confiando na humanidade, confiando no futuro, confiando nas nossas revoluções. Muito obrigado.